Cansado de igreja, já foi 34 anos. Caminhando de um lugar para outro lugar, eu descobri a verdade é as escrituras. Você vai ver que tem uma igreja que prega Paulo 100%, sem sair um ponto, uma vírgula, um i, um j. Então eu vou. Se eu não ver, eu prefiro ficar em casa. Estou ganhando mais em ficar em casa do que estar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão mental, que são igrejas. O autor da Bíblia é Deus. Deus é o profeta. A Bíblia, esse livro é o profeta. Tudo que esse livro diz, profetiza, é infalível. Acontece. É mais atual do que o jornal, notícia de amanhã, se amanhã houver uma guerra nuclear. A Bíblia já falou disso lá em 2 Pedro. Os céus pegarão fogo, a terra será queimada, os elementos ardentes se desfarão. Malaquias 3, né? Não vai sobrar nem raiz nem ramo. Já está profetizado aqui. Agora, você que é um homem para profetizar o que não está escrito na Bíblia, para não pregar o que não está escrito na Bíblia, fora da palavra, para te desalinhar, tirar fora das escrituras. Mas eu estou desnorteado. Ser um profeta, eu estou desnorteado. Profeta é a Bíblia. Profeta é a escritura. Confia em Deus, confia na sua palavra, a Bíblia. Que você vai chegar ao céu. Muita gente derramou sangue. A Bíblia navegou mares de sangue para chegar à nossa mão. Hoje está fácil, né? Mas e o tanto de gente que derramou sangue? Para você fazer o que com a Bíblia? Substituir por um estatuto, um regulamento interno e por dogmas, credo, por teologia, por revista de escola dominical, por revistinhas de igreja, livros de homens que não têm inspiração divina nenhuma, ideias de homens. Bem, você faz o que você quiser fazer, é um problema seu. Mas o mundo será julgado pelo Evangelho de Paulo. É um tempo terrível, horrível, o tempo que estamos vivendo. Porque, de um lado, Mateus 24:12 fala de esfriamento do amor, devido ao crescimento da iniquidade. E João diz que só há um pecado na sua primeira carta. O único pecado que existe é a iniquidade. O que é a iniquidade? É você saber o certo, o que está escrito aqui, tudo é certo. Porém, você faz o errado. Mesmo não pintar os cabelos, a Bíblia, em Provérbio, é dito lá, coroa de honra para o homem, né, a mulher, são seus cabelos grisalhos, brancos. Então, se você vai escurecer, você vai apagar a coroa de honra que Deus lhe deu. Mas você está querendo o quê, pregador? Que eu fique feio? E quem você vai ficar feio? Que eu fique igual uma velha? E quem você vai ficar velho? Você simplesmente aceita que Deus é Deus que dá a um homem, uma mulher, uma coroa de honra. Não, eu não vou aceitar, não. Talvez quando eu estiver lá com 80 anos, talvez eu admita os cabelos grisalhos, brancos. Então Deus põe a coroa e você apaga. Deus põe e você apaga todo mês. Deus põe, a tinta vai embora e você mete tinta. Não é melhor deixar do jeito que Deus pôs? Não, essa escritura eu não aceito, não. Eu sou vaidoso. Como eu tenho dito, temos visto pastores de 65 anos que não tem um fio de cabelo branco na cabeça. O que é isso? A tinta. É a tinta, mas eles vão obedecer a palavra? Claro que não, por causa da vaidade. Eles querem estar bonitos, né? Formosos, para as mulheres, as membros de igreja olhar para eles e eles se sentirem galanteados, né? É o pecado na terra. Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar à palavra de Deus. Que tempo terrível. Crescimento da iniquidade. É você saber o que está escrito nesse livro e desobedecer.
conscientemente, voluntariamente, propositadamente. Aí você sabe o certo e faz o errado. Isso é iniquidade. Quem faz isso é porque tem o pecado mãe dentro de si, a incredulidade. A irmã Brana falou, só existe um pecado, a incredulidade. Os demais pecados, fumar, beber, prostituir, jogar na loteria, ver Suzy, novela, ser dominado por Hollywood, é tudo atributos do único pecado que existe, que é a incredulidade. Você faz isso, essas coisas, esses atributos, porque você é incrédulo. Porque se Deus tivesse cortado as raízes da incredulidade, você não iria fazer essas coisas mais. Você ia procurar ser santo. Isso aí cresceu. Iniquidade é uma coisa religiosa, gente. O pecador está fora das igrejas. Ele não lê a Bíblia, ele não anda com a Bíblia, ele tem vergonha da Bíblia. Mas o ímpio pratica a iniquidade. Tem casca de religioso, capa de religioso, vestes de religioso, linguajar de religioso. Até diz, eu sou da igreja A, B, C, D. Mas e a Bíblia? A Bíblia, ele pisa. Deus não perdoou os anjos que pecaram, desobedeceram a sua palavra na eternidade no céu. Também Deus não vai perdoar homens e mulheres, não é porque você tem uma igreja religiosa que você pode pisar na Bíblia. Pisa na Bíblia, você vai pagar caro. A Bíblia é a palavra de Deus. É o profeta, né? Que você deve receber hoje. Não está buscando um profeta? Está aqui o profeta, a Bíblia. O profeta que não erra. É a Bíblia. O profeta que não falha. É a Bíblia. O profeta infalível é a Bíblia. A infalibilidade está na Bíblia. Ah, mas esse profeta aí, a Bíblia eu não quero, não. Você quer algo que te deixa pecar, né? Curtir o pecado, né? Curtir os prazeres da vida. É um tempo de esfriamento, mas também é um tempo de mormidão. É as duas coisas, né? Deve estar aqui agora, estão aqui agora. E o que iremos fazer? Vamos ficar parados dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de um sistema organizado de igreja, que até os seguidores da mensagem Mambrana estão divididos. No momento que você vê o cesismo de um lado no Brasil, João Pessoa, o vanderleísmo em Belo Horizonte de um lado, o mendismo, as doutrinas do Luiz Mendes do outro lado, o febronismo, o filiaísmo, você já não pode dizer que Deus está dentro dos tabernáculos. E quando Mambrana era vivo, todo mundo lavava os pés como profeta. E Mambrana mesmo dizia, eu prego há mais de 20 anos, não há uma divisão. E por que essas divisões? Depois da morte de Mambrana? É porque Deus, e Cabode, né? Foi-se a glória de Deus. Deus se retirou. E para onde Deus se retirou? Aonde está Deus, o pregador André Luiz? Ele sempre esteve aqui, ó. Você deve buscar ele aqui, na Bíblia, nas Escrituras, na Palavra de Deus. Jesus Cristo é as Escrituras. A Bíblia é Deus impresso em letra. As Escrituras é a Palavra de Deus em letras. É Deus. A Bíblia é Deus em forma de letra, diz Mambrana. É o profeta que Deus quer que você recebe hoje. O verdadeiro profeta. Esta palavra aqui não falha. Não há erro na Bíblia, não há contradição na Bíblia. Que Paulo falou lá, podemos pregar aqui. Que Paulo falou no primeiro século, podemos pregar aqui no século 21, com segurança. Vigilância e preparação é o que Deus pede. Estás vigiando, estás preparado? Se você está preparado, está vivendo a palavra, e não há uma igreja na terra hoje 100% igual a de Paulo. Não tem. Não vejo. Recebo convite direto.
Pessoas vêm aqui em casa tentando me levar para a igreja deles. Eu respondo, eu não vou. E por que não vai? Porque sua igreja não prega o que Paulo prega 100%. Eu vou fazer lá o quê? Vou matar tempo, perder tempo? Virar escravo? Estou cansado. Cansado de igreja. Já foi 34 anos. Caminhando de um lugar para outro lugar, eu descobri a verdade é as escrituras. Você vai ver que tem uma igreja que prega Paulo 100%, sem sair um ponto, uma vírgula, um i, um j. Então eu vou. Se eu não ver, eu prefiro ficar em casa. Estou ganhando mais em ficar em casa do que estar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão mental, que são igrejas. Pessoas estão vendo o esfriamento e a mornidão, mornos. Qualquer um sabe disso. Qualquer um que olha, faz um exame íntimo para dentro da sua alma, do seu coração, sabe que está tudo errado. Que tudo é esfriamento do amor e mormidão espiritual. As escrituras estão certas, vamos voltar às escrituras. Também não dá para ficar parado dentro de uma religião, senão você fica velhinho. Eu admito que eu errei. Errei, né? Mas nesse erro, indo para batismo, para a Assembleia de Deus, para os tabernáculos, indo para o Cacu, 34 anos, agora eu acertei. É errando que a gente aprende, né? É errando que a gente acerta. Eu acredito que agora eu acertei. Eu achei o caminho do eterno, a palavra de Deus, a Bíblia. Porque tem gente que ele nasce lá na igreja, o pai dele, a mãe dele é a igreja, ele fica velhinho. Outro dia fui ali comprar uma fechadura num lugar, encontrei um cidadão lá, que eu congreguei com ele em 1988 na Igreja Batista. Há 34 anos atrás. E eu perguntei a ele, minha esposa estava do meu lado, eu disse, você ainda está na Igreja Batista? Ele, estou lá a vida toda. Ele está com a cabeça branca. Eu acho que quando eu cheguei lá, ele já tinha décadas na Igreja Batista. Eu nem perguntei para ele em que ano que ele foi para o Batista. Só que, me lembrando dele, eu falei, o senhor lembra de mim? 88? Ele tentou lembrar, estou lembrado. Em 88 eu estava lá. E ele, por onde você anda? Eu disse, eu já andei em tantos lugares. Já fui para tantos lugares, fui para a Assembleia de Deus, quase 7 anos, Tabernáculo da Fé, quase 17 anos. Ele até falou, quando eu falei tabernáculo, ele disse assim, um tio meu morreu, né? Ele era do Tabernáculo da Fé. Diz, já tive um tal de um profeta africano, quase 10 anos. Já andei que só. Andei mesmo, andei para valer, né? Tudo em busca da verdade. Mas quem procura, acha. Batei, abri-se-vos-á. Quem procura, acha. Nessa ânsia, nesse desespero, essa agonia de procurar a verdade, pronto, eu achei o profeta de Deus. Agrade ou não agrade aos cacuístas, a Bíblia é o profeta de Deus. Você quer ir para o céu? Receba a Bíblia. A Bíblia, William Branham disse, esse livro é um profeta. Vamos ver quem vai voltar para a palavra. Porque também não dá para ficar parado. Em meio a esse esfriamento espiritual, essa mornidão espiritual, a esse tanto de profeta na terra, a gente tem que caminhar, porque até Oséias 6 diz, corramos atrás de conhecer a Yahvé. Ele virá a nós, certo, como a aurora, como a chuva faz o aguaceiro na terra. Então, o que eu estava fazendo dentro de igreja? Caçando Jeová, Yahvé, Yehoshua. Achou? E nenhuma. Descobri que ele é a palavra, ele está aqui o tempo todo. O tempo todo estava conosco. Vamos voltar à Bíblia. Vamos sair das unhas, das garras dos falsos profetas, falsos cristos. Ainda resta um tempinho, né? Para os eleitos de Deus voltarem à palavra, porque tudo em igreja
é formalidade, é cerimonialismo, é denominacionalismo. Tudo é religião, igrejas organizadas. Não dá para chegar ao céu. É através de igreja. Na verdade, Deus deve ter um movimento, mas não é um movimento de organizações, denominações, de igreja. Deve ser um movimento de voltar à palavra. Eu acredito nisso. Eu acredito. Foi por isso que eu rodei. Você está rodado, hein? Rodei igual carro. Igual carro, rodo o Brasil todinho. Rodei para valer, igual caminhoneiro. Né? Rodei para lá, rodei para cá. Mas de tanto rodar, pronto, achei a verdade. Né? É a Bíblia. Vamos voltar à palavra original. Vamos voltar ao Evangelho de Paulo. Se voltarmos ao Evangelho de Paulo, a palavra de Paulo, ao que Paulo escreveu nas suas 14 cartas e seguirmos corretamente, direitinho, aí sim há esperança. Do contrário, estaremos perdidos. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém e amém.